Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero trazer o quinto capítulo hoje da nossa confissão de fé, que é a providência divina. Então, primeira parte da confissão de fé, o quinto capítulo, está escrito assim: Deus é o bom Deus, o bom Criador de todas as coisas. Em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde os maiores, as maiores, até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criados, isto é, feito de acordo com a infalível presciência de Deus e o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade infinita e misericórdia. Podemos ver em Hebreus 1:3, que diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui fala de Jesus, né? Depois que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, né? E como nós lemos antes, tudo foi criado pela vontade e pela graça de Deus, da maneira como ele quis, ele fez. Jó 38:11 diz assim: E disse, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus falando para o mar. Isaías 46:10-11 diz assim: Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executei. Veja bem que os planos de Deus nada falham. Tudo que Deus planejou fazer, Deus fez pela a única palavra dele. E Deus disse, como disse lá em Gênesis, haja luz. Assim ele diz com todas as coisas, haja isso, haja aquilo, e todas as coisas se fez, né? Então a vontade do homem está na vontade de Deus, não na vontade do homem, né? Salmo 135:6 diz assim: tudo quanto aprove ao Senhor, ele fez nos céus e na terra, no mar, em todos os abismos. Então, em todo lugar, Deus criou, Deus fez. Em Mateus 10:29-31 diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma aze. Deve ser uma ave, né? Que está escrito errado aqui. Por uma ave, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, outro até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então veja aqui, se até o cabelo da nossa cabeça estão todos contados, e não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a vontade de Deus. E tem muita gente que fala, né, que uma folha não cai de um galho, de uma árvore, sem a vontade de Deus. Também é verdade, mas isso não está na Bíblia. Está na Bíblia sobre o cabelo, mas sobre a folha
Não está na Bíblia. Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daqueles que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária de tudo, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de maneira que nada sucede por acaso ou fora da providência de Deus. No entanto, por essa mesma providência, Deus dirige os acontecimentos por meio de causas secundárias que operam livremente, ou como leis fixas, ou por interdependência, né? Então aqui as pessoas falam assim, foi um acaso, né? Não existe acaso. Existe o propósito de Deus. Deus tem o propósito dele. Então muitas coisas que acontecem secundariamente, mas nada é fora dos planos de Deus. Deus tem o plano dele feito e nada acontece sem que seja da permissão dele. Atos 2:23 diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquo. Isso aqui fala de Jesus, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio de previdência de Deus. Tudo aconteceu, a morte de Jesus foi tudo predestinado por Deus. Mas quem entregou Jesus não foi livre do pecado. Ele não foi livre. Por quê? Mas Deus não tinha que usar ele? Deus tinha que usar ele. Mas Deus, ele poderia dizer até não, mas a ganância dele foi mais do que o que estava à vontade, o desejo, né? Então, assim, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós caímos em pecado. Nós sabemos que é pecado, mas nós corremos até se enforcar, né? Até aquela coisa tomar conta da nossa vida e ali já não tem mais volta, né? Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Acontece as coisas, né? Mas toda a decisão de Deus. Gênesis 8:22 diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Normalmente Deus faz isso de meios em sua providência, mas é livre para operar sem, acima de e conta os meios ordinários segundo bem entenda. Atos 27:31-44 diz assim: disse Paulo ao centurião e ao soldado: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Quanto aos demais que se salvarem, uns em tábuas e outros em destroços no navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Isso aqui é a viagem de Paulo, né, quando ele estava em mar, voltando para Roma, e ficou muitos dias na água, né? Teve uma tormenta muito grande que desviou eles do sentido natural, que eles tiveram que jogar até algumas comidas, né? Então eles pensaram que aquele vendaval que deu, que quebrou tudo o navio, né? Eles ficaram encostados na beira de uma praia até conseguir amanhecer o dia, e eles fazer refeição, poder, né, descer na beira e fazer comida, assim eles foram, mas tudo é a previdência de Deus. E Paulo disse assim: não pule nenhum fora desse barco, porque aquele que pular fora do barco está morto, vai morrer. Mas eles falavam: se nós ficarmos nesse barco, vamos todos morrer. Paulo dizia: não,
se aquele que ficar aqui não morra, porque ali era Deus que estava mandando que eles ficassem. Paulo tinha essa confiança em Deus e falou por sabedoria, né? Que não poderia ninguém descer, né? Isaías 55, 10, 11 diz assim: porque assim como descem. Vamos começar de novo. Isaías 55, 10, 11 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, sem que o primeiro regue a terra e fecunde e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prospera naquilo que para o que designei, né? Então aqui a palavra de Deus, ela nunca é vazia. E a chuva que vem, que cai, jamais ela cai e a terra continua seca. Ela volta, o vapor dela volta de novo para cima para fazer chuva novamente. Assim nós temos sol, nós temos o frio, tudo é por Deus e a vontade soberana de Deus, né? E Oséias 1:7 diz assim: porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Romanos 4, 19, 21 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometerá. Abraão, né? Com 100 anos e Sara com 99 anos foram pai de Isaac, né? Daniel 3:27 diz assim: ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Veja o poder de Deus quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fogueira ardente, né? Eles dançavam lá dentro de lá da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de um lado para o outro. Foram jogados 3 e tinha 4, né? E a gente falando aqui em cima, na parte aqui que a gente falou de Abraão e Sara, eles nunca duvidaram, né? Abraão, ele confiou tanto na palavra de Deus que ele sabia que ele não tinha força e nem idade para aquilo mais, para cumprir aquele propósito, mas ele sabia que Deus cumpriria o seu propósito. Tanto era a fé de Abraão que ele era o sonho dele ter um filho. E quando ele teve esse filho, Deus pediu em sacrifício. O que ele fez? Ele foi sacrificar o filho dele para Deus, porque ele acreditava que através daquela cinza que ele tinha queimado o filho dele, Deus poderia devolver o filho dele daquela cinza. Isso é fé. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Aqui, continuando, né, dos amigos de Daniel, a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifesta na providência de um modo tão abrangente que o seu conselho determinado se estende até mesmo a queda no pecado e todos os outros atos pecaminosos, seja de homens ou de anjos. Isto envolve mais do que uma mera permissão, porque Deus muito sabia, muito sábia e muito poderosamente limita, regula
e governa os atos pecaminosos em uma dispensação multiforme, atendendo aos santos desígnios de Deus. Mesmo assim, a pecaminosidade desses atos procede das criaturas e não de Deus, que sendo muito santo e muito justo, não é nem pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Aqui, como falei esses dias, muitas pessoas dizem assim, se Deus é o criador das bênçãos, porque é do mal não, né? Do pecado não. Se Deus é o criador de tudo, Deus ele não criou o pecado, Deus criou a justiça. E o pecado é contra a vontade de Deus. Então todos aqueles que vão contra a justiça de Deus, eles é contra Deus. É a justiça. Deus é justo, ele não aceita a injustiça. E as pessoas que fazem injustiça, eles estão fora do propósito de Deus. Não é que Deus é o dono do pecado, ele é o dono da lei. E quando você infringe a lei, não está na lei dizendo que você pode infringir. Você pode até infringir, mas você terá uma multa por aquilo. Você terá uma pena por aquilo. E aqui a justiça de Deus não falha. A profundidade da misericórdia, da riqueza, né, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutável os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Imagina, isso aqui é uma pergunta para muitas pessoas que acreditam no livre-arbítrio, que pensam que nós temos o direito de questionar as vontades de Deus e ter a nossa própria vontade. Nada foge dos planos de Deus. Vamos continuar mais um pouco e deixamos a outra parte daí. Segundo Samuel 24:1, tornou a ira do Senhor acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. 1 Crônica 21:1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Segundo Reis 19:28 diz assim: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então veja a sabedoria de Deus e veja o poder que Deus tem sobre as suas criaturas. Então nós somos apenas servo na mão de Deus. Foi Ele que nos fez e o poder é todo dele. Ficamos por aqui e deixamos para nós terminar ou continuar no próximo vídeo. Que você curta e compartilhe o nosso vídeo e passe para seus parentes, seus amigos, que esse estudo da Confissão de Fé Batista Reformada de 1689, dificilmente você encontra um estudo sobre a Confissão de Fé. Em qualquer plataforma, tá? É difícil. Então, aproveite e faça com que essa palavra continue gerando mais na vontade e no propósito de Deus. Ficamos por aqui, até a próxima, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe hoje, amanhã e sempre, e todos os dias de nossa vida. Glória a Deus Pai Todo-Poderoso.